E aí, galera do bem, paz para quem é de paz, sucesso para quem é de sucesso, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar a respeito de algo que a gente ouve muito, né, as pessoas falarem: casei com a pessoa errada. E aí, como é que fica essa questão? Existe, não existe? Quem tá, como é que faz? Uma das coisas que a gente precisa perceber quando se trata a respeito de casamento é que, vamos voltar um pouco antes do casamento. Normalmente, nós, seres humanos, nós somos pessoas, eu vou falar egoístas porque é mais fácil da gente entender. Nós somos egoístas por natureza. E é normal que nos nossos relacionamentos nós busquemos pessoas que são parecidas com a gente. Entende? Então, quando eu procuro uma pessoa para me relacionar com ela, apesar de que eu sei que é uma pessoa do sexo oposto, apesar de que eu sei que é uma pessoa diferente de mim, isso na lógica, isso racionalmente. Só que inconscientemente eu estou vendo na pessoa coisas que sejam características familiares para mim. Por mais que muitas das vezes não seja uma característica minha, mas é uma característica que muitas das vezes remete a uma pessoa que foi importante para mim, tá? E daí por aí. E a gente não vai muito longe nisso daqui, porque senão a gente vai falar só a respeito disso. Mas o que acontece? A pessoa ela começa a perceber, depois de algum tempo, que os sentimentos vão mudando, as ideias vão mudando. Por quê? Porque nós somos pessoas que estão em construção. Nós estamos em constante construção. Então o que isso significa? Significa que hoje eu sou uma pessoa e que amanhã eu serei outra. E isso é normal para mim. Isso tem que ser aceitável para mim, assim como eu sei que isso vai ser aceitável para a pessoa com quem eu convivo. E isso é não só no relacionamento conjugal, mas em todos os âmbitos, em todos os relacionamentos que a gente vive. Com certeza você já deve ter ouvido e visto alguém que criticou alguma coisa e depois ela foi e fez aquilo que ela mesma falou para você, que ela estava criticando, que ela estava falando mal. Por exemplo, você que é marido, você já deve ter ouvido a sua esposa falando mal de alguma roupa e depois você viu ela comprando uma roupa parecida. Isso é super normal, por quê? Porque nós estamos em constante mudança. Uma coisa que hoje eu acho horrível, pode ser que amanhã eu ache lindo, e outra que muito daquilo que a gente reclama fala mais a respeito de nós do que a respeito da outra pessoa. Então, muitas das vezes, aquilo que eu estou criticando da pessoa, na verdade, é mais a respeito de mim do que a respeito dela, entendeu? Então, isso é normal, a gente vai convivendo com a pessoa e vai percebendo que existem essas coisas. Aí eu quero te levar a pensar um pouco a respeito do porquê que você acha isso, porquê que você chegou nessa conclusão de que realmente você casou com a pessoa errada, né? O que te levou a pensar dessa forma? É interessante que a gente comece a pensar um pouco mais, né? Porque a gente leva a nossa vida de uma forma muito de qualquer jeito, como se as coisas elas fossem encaminhar naturalmente e mecanicamente mesmo, sabe? É meio que robótico, o negócio vai funcionando e a gente simplesmente deixa fluir, né? Só que a gente precisa ser um pouco mais racional, ser lógico mesmo, para que a gente consiga entender realmente o que está acontecendo. E uma das primeiras perguntas que eu sempre faço para o pessoal é: quando você percebeu que as coisas começaram a mudar? Quando você parte de um ponto de partida, aí você consegue entender como que estava antes desse ponto de partida. Como que você veio a chegar até aqui. Porque conforme eu sempre falo, nenhum relacionamento, nenhum problema de relacionamento acontece de um dia para o outro. Então são coisas que é uma construção, é uma montagem que chega num determinado momento em que você olha e fala: cara, você quer saber? Eu casei com a pessoa errada. Não está dando certo e não vai dar certo, porque não é para dar certo. Você está entendendo? Então, tipo assim, a primeira pergunta que eu quero que você responda hoje, você que está vivendo isso, é: quando tudo mudou? Quando você percebeu que o sentimento, a questão, eu falei isso na live da semana passada, a questão é que normalmente casais que são propícios ao problema são pessoas que estão desatentos, eles não estão presentes na relação. O que isso quer dizer? Quer dizer que as coisas estão mudando para pior e eles não estão percebendo.
Os casais que estão atentos, os casais que são casais prósperos, que fazem as coisas dar certo, eles sempre estão presentes na relação. Então, por mais que alguma coisa esteja dando errado na relação, ele está presente, ele está vendo que está dando errado. Então, ele a tempo e de uma forma mais rápida, ele consegue resolver aquela questão, porque ele percebe com antecedência. Então, quem se antecipa, governa. E agora, quem não faz, quem faz ao contrário, quem se demora, depois tem mais trabalho para conseguir resolver a questão. Entendeu? Quando eu vejo que está descarrilhando o vagão do trem ali, dá tempo de eu pegar que ele ainda está perto. Agora, quando o negócio já foi longe, é aí que eu vou perceber, nossa, onde que já foi? Né? Imagina um barco que está amarrado na costa ali, e de repente ele se solta e começa a ir. Se você vê, na hora que ele se soltou, você corre, busca ele e puxa de volta. Agora, se ele já tiver ido para longe, você fala, meu Deus, aonde que ele já está? Então você fica pensando agora numa situação de como ir lá buscar, de chamar alguém para pegar um outro meio para conseguir alcançá-lo, porque ele está muito longe, já não dá mais para ir você sozinho. Já não dá mais para conseguir resolver a questão da forma simples. Agora já é mais complicado. Então é exatamente essa questão que existe entre os dois tipos de casais. O casal que faz o negócio dar certo e o casal que deixa o negócio ir longe para tentar resolver. Então, você que é o casal que deixa ir longe para tentar resolver aí, vasculha aí nos seus arquivos de memória quando que você percebeu que as coisas começaram a dar errado. Ou seja, não dar errado, mas quando você percebeu que as coisas começaram a ficar diferentes. Isso já é o bastante. Porque provavelmente, quando você lembrar disso, já vai ter passado um bom tempo. Você vai lembrar de um tempo que na verdade não é o tempo específico. Porque você deixou as coisas correrem solto. Aí quando você foi perceber, eu fui perceber quando eu descobri que já tinha um problema, já tinha uma relação extraconjugal, eu fui perceber quando eu descobri que tinha uma história assim, uma história assada. Cara, quando você descobriu isso é porque o negócio já estava vindo há um bom tempo. Então você não teve a percepção de pegar o negócio no ar. Entendeu? Então a necessidade da gente perceber quando as coisas começaram a se modificar. Quando a gente teve o nosso primeiro filho, a gente começou a se afastar um pouco. Então aqui a gente tem um problema. Né? Qual que era o problema em si? Por que vocês começaram a se afastar? Porque ela se tornou muito mãe e eu acabei tentando competir com a criança na atenção dela, e quanto mais eu tentava competir, mais eu me sentia frustrado por perceber que ela ligava mais para a criança do que para mim. Acontece? Demais! Isso é super normal nos nossos relacionamentos. A pessoa ela fica competindo para tentar ter a atenção da pessoa. Entende? Então é necessário que você volte para que você perceba quando os sentimentos começaram a mudar. Quando os sentimentos começam a mudar, automaticamente as ações elas mudam automaticamente. Porque você não está sentindo. Ou melhor, ou você não está sentindo, ou você está sentindo alguma coisa que não era para estar. E aí o que acontece? Você começa a agir de uma forma que não era para você agir. É meio que uma coisa ligada à outra. É o que eu sempre falo, é uma coisa pequenininha, mas que ela vai sendo alimentada, até que ela se torne uma coisa complicada e grande. Difícil de resolver. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar de tudo isso aqui que eu falei até agora, um resumão básico aqui, é que a vida ela não é estática. Isso a gente precisa aceitar. Eu não preciso entender, eu não preciso fazer uma síntese a respeito disso. A vida ela não é estática, pronto e acabou. O que faz a vida ser vida é o fato dela estar sempre mudando, ela estar sempre subindo e descendo. Tem um dia que a gente está no topo, tem um dia que a gente está lá embaixo. E isso faz parte da vida. A gente costuma dizer que é só você lembrar do V, né? O V, uma hora ele está em cima, daqui a pouco está embaixo, daqui a pouco ele está em cima de novo. Então o V da vida é assim. O que determina que você está vivo é que o eletrocardiograma está assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. A hora que ele ficar liso, que é o sonho de todo ser humano, eu não quero mais ter problemas, eu não quero mais ter frustrações, eu não quero que a minha vida seja de altos e baixos, eu quero que a minha vida seja plana, né? É o sonho de todo ser humano, só que é uma utopia, isso não existe. A vida do ser humano ela é feita para ser de altos e baixos, e isso é uma coisa que nós precisamos aceitar para que nós possamos viver uma vida saudável.
Então eu entendendo que a minha vida não é estática, então eu consigo perceber que a pessoa que está comigo, ela também não é estática. Principalmente se a gente fala a respeito de relacionamento, de masculino e de feminino. Por quê? Porque a mulher e o homem são seres totalmente diferentes. Você não está entendendo. Quando a gente fala a respeito de diferentes, eu estou falando a respeito de categorias totalmente diferentes. O homem, ele se aplica de uma forma totalmente externa, enquanto a mulher, ela se aplica de uma forma totalmente interna. E isso é demonstrado desde o corpo da pessoa. O órgão sexual do homem, ele é externo. O órgão sexual da mulher, ele é interno. Ou seja, a mulher fala, a energia feminina, ela fala de acolhimento. A energia masculina, ela fala de externo. Entende? Ela fala de colocar para fora. Eu sempre falo que a energia feminina fala a respeito de pastorado. Porque o pastorado, ele fala a respeito de você segurar para você, né? Você percebe que aquela igreja pastoral é uma igreja onde o pastor fala assim, eu vou segurar vocês e vocês nunca vão sair, né, da presença de Deus, porque eu vou estar sempre acolhendo vocês. É uma energia feminina. Agora, no ministério apostólico, é uma energia masculina. Por que da energia masculina? Porque o apóstolo, ele prepara para enviar. Então você percebe aqui uma preparação de pai e de mãe, energia masculina e energia feminina. O pai, ele cria o filho e ele não tem dó de enviar o filho. O orgulho do pai é ver o seu filho sendo bem sucedido e ele falar, aquele é meu filho. Entendeu? Inclusive na Bíblia ela vai falar que os filhos são a flecha na mão do arqueiro. O que significa isso? Que está sobre a sua responsabilidade como pai apontar o seu filho, direcionar ele e mandar. Entendeu? Os filhos são as flechas na mão do arqueiro. E da mesma forma, a questão do cuidado materno. Porque a mãe, ela é mãe, a função materna funciona enquanto o filho tem a necessidade de estar debaixo da tutela de alguém. A partir do momento em que o filho torna-se responsável por si, que ele tem a própria vida dele, que ele tem a própria família dele, ele já não precisa mais da mãe na função materna. Ele precisa de uma conselheira, ele precisa daquela pessoa com aquele vínculo, mas ele já não precisa mais de uma pessoa para cuidar dele. Você está entendendo? Porque agora ele tem uma esposa. Você está entendendo? E a esposa é quem faz essa vez agora. A esposa, ela cuida do marido, ela acolhe o marido. A mãe já não precisa mais acolher o marido, porque agora ele está sendo acolhido por uma outra que tem energia feminina. É assim que funciona a vida da gente. Então daí a necessidade do homem olhar para a mulher e perceber que ela é mulher, e a mulher olhar para o homem e perceber que ele é homem. Parece muito bobo isso, né? Mas muitas das vezes você, como mulher, fica apontando o dedo na cara do seu marido e falando, por que você fez desse jeito? Como se fosse para ele fazer do jeito que você faz. E você, marido, fica apontando o dedo na cara da sua esposa e falando assim, não é para você ter feito assim, era para você ter feito assado. Por quê? Porque na sua cabeça de homem, você acha que ela devia fazer igual um homem faz. Entende? Então, muitas das vezes, o fato da gente sempre olhar pelos nossos olhos, pela nossa ótica, pela maneira como nós fomos criados, nós achamos que a nossa maneira de ver é a maneira correta. E isso tem que ser imposto sobre a vida das pessoas. Entendeu? O meu filho, ele tem que enxergar o mundo do jeito que eu enxergo. A minha esposa tem que enxergar o mundo do jeito que eu enxergo. Os meus funcionários têm que enxergar. E não existe isso. A primeira coisa que nós precisamos fazer para que a gente consiga dominar toda essa situação é aceitar que nós somos seres totalmente únicos e seres totalmente diferentes. Por mais que eu seja homem e me depare com meu pai, que é homem também, nós somos seres totalmente diferentes. E por mais que eu tenha filhos, e esses filhos sejam do mesmo sexo que o meu, eles também vão ser seres totalmente diferentes de mim. Vai ter muita coisa que vai bater, até por causa da nossa genética, né? Vai ter muita coisa que vai dar certo, que a gente vai se relacionar e vai funcionar, né? A gente vai conseguir esse vínculo. Só que por um outro lado, vai ter muita coisa também que é totalmente deles. Eles serão pessoas totalmente únicas. Isso é uma das coisas mais complicadas da psicologia, porque todo o estudo da psicologia não existe um negócio específico, entende? Não existe um negócio que é 100% isso daqui, não existe, porque a mente humana, ela é uma mente que ela é trabalhada pela cultura, pelo lugar onde você nasceu, pelas pessoas que te criaram, pela maneira como você foi traumatizado quando você era criança, pela sua genética, pelos seus projetos, por aquilo que você visualizou quando você, na sua infância, entendeu? Pelos traços de caráter que você traz das suas fases
psicossexuais. Então tudo isso determina uma pessoa totalmente única. Por mais que eu seja criado na mesma casa que o meu irmão, ele vai ser uma pessoa totalmente diferente de mim. Por mais que nós sejamos irmãos gêmeos, nós seremos pessoas totalmente diferentes. Ok? Então, é básico assim. Todas as pessoas no relacionamento, quando elas começam a se relacionar, elas vão conhecer 3 pessoas. Quando eu entro numa relação, eu vou conhecer 3 pessoas com quem eu estou me relacionando. Eu não estou falando de mim, eu estou falando do outro. Sempre que eu falo do outro, eu estou falando da pessoa com quem eu me relaciono, ok? O outro é uma linguagem muito usada na psicanálise. Então, quando eu entro numa relação, eu encontro 3 pessoas ali naquela relação. A primeira é a pessoa que eu acho que ela é. Eu estou me relacionando com a minha esposa e até então a gente ainda está se conhecendo, a gente está namorando. A primeira pessoa que eu vou conhecer dela é a pessoa que eu acho que ela é. Entende? Nós normalmente se encantamos com uma pessoa pelo que a gente acha dela. Não por quem ela é de verdade, mas pelo que a gente pensa da pessoa. E está aqui a questão da desilusão. A desilusão ela tem que acontecer. Porque todos nós entramos no relacionamento achando uma coisa. Entende? Bobo é aquele que pensa que ele encontrou uma pessoa específica. Quando ele acaba de entrar numa relação. A gente está apaixonado, a gente está movido de sentimentos, a gente está inundado emocionalmente, a gente está com os nossos hormônios à flor da pele. Entende? Tudo está culminando para que eu chegue nessa questão de que, uau, essa pessoa é incrível. Entende? Então essa é a pessoa que eu acho que ela é. A segunda pessoa é quem ela é de verdade. Depois de um determinado tempo, depois que me dá uma baixa nesse ciclo emocional que eu estou vivendo, eu consigo racionalizar um pouco mais agora. Agora eu começo a perceber algumas coisas que ela faz que pra mim aquilo não é tão legal. Sabe? Na minha cultura, na minha criação, aquilo não é uma coisa muito legal de se fazer, aquilo não é uma coisa muito bem vista. Então eu começo a perceber que aquela pessoa tem defeitos. E agora eu começo a enxergar quem aquela pessoa é de verdade. Entende? É quando eu já estou morando com a pessoa. Enquanto a gente só namora, dificilmente você vai conhecer quem a pessoa é. E mesmo depois que você se casa com a pessoa, o conhecimento ele é um conhecimento gradativo. Nem a nós mesmos a gente não se conhece totalmente, que dirá o outro. Então, diante das situações que a gente vai vivendo na vida, a gente vai conseguindo conhecer como que a pessoa reage em determinadas situações. À medida que a nossa vida ela vai variando, eu moro num determinado lugar, agora eu moro num outro lugar onde as pessoas são diferentes. E agora, como que essa pessoa se comporta lá? Numa determinada situação, a situação é boa, como que essa pessoa se comporta? Agora eu estou numa outra situação, a situação é ruim, como que essa pessoa se comporta? Então todas essas vertentes vão me trazendo uma ideia de com quem é que eu estou me relacionando. E eu vou conhecendo essa pessoa. E é nessa desilusão que acontece essa fase que a gente está falando aqui, da pessoa virar para mim e falar assim, eu casei com a pessoa errada. Não era essa pessoa que eu estava esperando. Não era essa pessoa que eu imaginava que ela fosse. Eu casei com a pessoa errada. Você está entendendo? Então, essa fase eu chamo de desilusão. E isso não é ruim. A desilusão ela tem que acontecer. É por isso que eu falo que o relacionamento ele tem que ser vivido nas suas determinadas fases. As estações elas devem ser respeitadas. É como uma planta que ela fala assim, não está na época de frutificar, mas eu vou frutificar. Não existe isso. As coisas têm que ser estabelecidas segundo o seu tempo. Tá? Então, quando você respeita esse tempo de namoro, quando você respeita tempo de namoro, tempo de noivado, o que acontece? Você dá tempo da paixão, ela dá uma baixada. Não que a paixão seja ruim, mas é uma forma de você conseguir entrar num relacionamento, num casamento consciente. E não num casamento por sentimento. E não num casamento por causa da pressão emocional que você está sentindo. Entende? Aí você está tomando as suas decisões de acordo com aquilo que você está pensando e realmente vai dar certo. Então é nessa hora, quando você consegue chegar nesse nível, que você começa a viver essa desilusão.
E o que vai acontecer? Agora eu vou falar para você a respeito da terceira pessoa que a gente vai conhecer. A terceira pessoa que a gente conhece é a pessoa que a gente se torna. É a pessoa que esse outro vai se tornar. E que eu vou me tornar também. Porque eu percebo que a gente se relaciona sendo o A e o B. Só que a partir do momento em que o A e o B eles começam a se conhecer de verdade, e agora o A percebe que o B não é A, porque ele se casa com a pessoa procurando coisas para ele, e o B se casa com o A procurando no A coisas que se parecem com ele, e de repente eles percebem que um é A e o outro é B, e eles são totalmente diferentes. E agora, como é que eles fazem? Agora, nesse momento de desilusão, eles vão começar a viver uma vida para se tornar. Eu sempre falo que o casamento ele vem para quebrar o nosso egoísmo. O casamento ele é um agente de transformação. O Martinho Lutero ele fala que o casamento ele é a maior escola de caráter. Porque o casamento ele te transforma. E essa que é a intenção. Se eu entro num relacionamento pensando simplesmente em mim, ou eu vou ser transformado por esse casamento, ou eu vou ser destruído por esse casamento. Porque tudo aquilo que é potencialmente bom, se eu uso aquilo em contraprincípio, ou seja, se eu faço mau uso dele, ele se torna potencialmente ruim. Entendeu? Então um casamento, assim como ele tem a força, a propriedade para ser uma bênção na sua vida, se ele for mal utilizado, ele também tem essa mesma propriedade para ser uma maldição na sua vida. Entende? É uma faca. A faca ela pode tanto ser usada para você ser um ótimo cozinheiro, como para você ser um assassino, um serial killer. É assim que funciona. O casamento ele é simplesmente um instrumento na mão daquele que o utiliza. Então as três pessoas é a pessoa que eu acho que ele é, a pessoa que ele é de verdade e a pessoa que ele se torna quando eles resolvem, quando eles decidem viver o casamento. Quando você decide viver o casamento, aí você está disposto a se tornar a pessoa que você precisa ser para que esse casamento dê certo. Tá, mas as pessoas não querem. As pessoas não querem mudar. As pessoas elas querem que as coisas se adequem à vida dela. Entende? As pessoas querem que a vida ela venha de uma tal forma a se acoplar de tal forma que eu não precise me moldar, que eu não precise me mudar. Entende? Eu quero ficar do mesmo jeito. Eu quero que a outra pessoa ela venha e se encaixe em mim. E não que eu precise modificar alguma coisa no meu jeito de ser para que eu possa me encaixar nesse relacionamento. Você entende? Aí o Freud ele vai falar assim que quando a dor de você não estar vivendo for maior que o medo da mudança, aí você muda. Exatamente. É exatamente aquela história que as pessoas falam, né? Não vai pelo amor, vai pela dor. Exatamente. Quando a dor ela for tão grande que você sente que essa dor está maior do que o fato de você não estar vivendo, aí você resolve mudar. Porque você fala, quer saber, vou fazer o negócio dar certo. E aí que as coisas começam a acontecer. Então o que a gente precisa entender aqui é que nós seres humanos nós somos portadores de luz e de sombra. Tá? De uma forma bem simples agora para você entender. O que é luz e o que é sombra? A luz é aquilo que eu quero que as pessoas vejam. A sombra é aquilo que eu sou. Entende? A sombra ela fala a respeito dos meus defeitos, ela fala a respeito das coisas que eu mesmo não queria ter, mas eu tenho. Ela fala a respeito de coisas que eu vivo, mas eu não queria viver. E a luz ela fala a respeito das coisas boas que eu apresento para as pessoas. Entende? Nós temos esse costume, tudo bem, né, de nós simplesmente vendermos aquilo que é interessante. Né? Então eu mostro a minha luz. Só que tudo aquilo que tem luz tem sombra também. E o que vai acontecer? A luz ela fala a respeito de novidade. A luz ela fala a respeito de quando vocês estão no começo de um relacionamento e aquilo tudo é lindo, sabe? A brincadeira que a pessoa faz é lindo, sabe? O jeito dela falar, que hoje você acha ridículo e fala, nossa, fala direito. E quando você era novidade, aquilo era lindo. Tudo era lindo. É igual quando você está com criança pequena. A criança faz tudo errado e você acha bonitinho. Aí ela cresce mais um pouquinho, aí você fala, por que você faz isso? Por que não faz direito? Por que não faz as coisas certas? Né? Então, enquanto é novidade, tem muito a ver com paixão aqui, é luz. E a partir do momento em que ganha familiaridade, aí vai caindo para o lado da sombra.
já não é mais tão interessante assim, já não é mais tão legal assim, já não tem mais novidade, tipo assim, cai no mesmo de sempre, sabe? Já não tem mais o mesmo efeito que fazia, sabe? Do coração disparar e de você querer estar, e por mais que vocês não estavam fazendo nada, vocês queriam simplesmente estar juntos. Era simplesmente aquela necessidade de saber que você ia estar lá e a pessoa ia estar lá também, o senso de estar presente. Então, na questão de luz e sombra, essa novidade ela tem a possibilidade de liberar dopamina dentro de nós. Então, quando nós estamos vivenciando essa novidade, e isso inclusive é o que acontece quando a pessoa está vivendo no relacionamento extraconjugal, a pessoa ela vive naquela liberação de dopamina, e aquilo é incrível, né? A pessoa fica com o olhão estalado assim, falando, meu Deus, né? Ela sabe que aquilo não está certo, mas ao mesmo tempo ela se sente bem fazendo aquilo, fisicamente falando, porque o seu corpo tem uma descarga de dopamina muito grande. Então, tipo assim, é muito prazer envolvido, né? Um prazer sexual ao mesmo tempo que é um prazer emocional, e tá tudo errado, mas por outro lado eu me sinto bem. Então é exatamente isso que está acontecendo. Quando a pessoa ela simplesmente está mostrando a luz ali no princípio de relacionamento, nossa, é muita dopamina, cara, é muito prazer, assim, não está fazendo nada, simplesmente estão ali, mas o prazer de estar ali, entende? E a partir do momento em que entra essa familiaridade, aí eu começo a ter uma racionalidade de começar a enxergar coisas que até então eu não via, porque eu estava tão atento a ver as coisas que eu queria ver. E aqui a gente entra naquela questão que eu sempre falo, que a gente sempre enxerga aquilo que a gente quer ver. A pessoa, ela tá iniciando um relacionamento e ela fala, cara, agora vai dar certo. Você não está entendendo. Eu achei o cara da minha vida, ele é incrível, ele é isso, ele é aquilo, e a pessoa começa a falar a respeito de 1001 coisas incríveis a respeito da pessoa. Entende? Você fala, uau, essa pessoa é sobrenatural, é tipo um semideus, né? Aí depois quando você vai conhecer a pessoa, você fala, meu Deus. Você não está entendendo, tipo assim, 1001 problemas você que está enxergando racionalmente enxerga nesse pretendente. Mas a pessoa que ela está apaixonada, ela enxerga simplesmente aquilo que ela quer ver. Então ela só enxerga as qualidades que a pessoa tem. Ela só enxerga a luz, mas ela hesita em ver a sombra. Não é que ela não vê, ela até vê, mas ela não considera em questão de tamanho, porque a sombra, isso aí é tudo bem, né? Ele não gosta de trabalhar, mas tudo bem, né? Isso aí depois ele vai melhorar. Ou a questão é que ele é um cara muito compreensivo, nossa, ele é muito inteligente, ele é uma pessoa muito isso, muito aquilo. Então ela fica sobrepondo aquilo que interessa para ela e descartando aquilo que não é interessante. A sombra sempre vai jogando de lado. Só que chega um momento na nossa vida que é a segunda pessoa que eu comecei a falando lá, que quem é a pessoa de verdade, ela vai se revelar para você. Então quando a gente entra num relacionamento mais íntimo, automaticamente a gente começa a descobrir quem a pessoa é. Entende? Não é quem eu achava que era, porque até então eu só via a luz, e agora vai ter um contrabalanceamento. A gente vai ter um balanceamento aqui, porque tem luz, tem, claro, todo mundo tem qualidade, mas tem muita sombra também. Tem muito defeito, tem muito problema, tem muita coisa que nem a pessoa mesmo não queria que tivesse, mas ela tem. Então aqui a gente começa agora a descobrir quem que a pessoa é de verdade. Entende? Então nessa questão de luz e de sombra é a questão da aceitação. É o que eu comecei falando. Todos nós somos seres totalmente diferentes, e é até loucura você falar que casou com uma pessoa errada. Porque quem não casou? Nós todos casamos com as pessoas erradas. Nós somos pessoas que casaram com as pessoas erradas, mas que estão lutando para fazer dar certo. Né? Se você pegar na própria Bíblia, a palavra que foi traduzida para nós no português, né, como a mulher que é a ajudadora, né, como idônea, a palavra idônea na verdade não é idônea, é opositora. Então a mulher e o homem, eles são pessoas que são oponentes em potencial, porque tudo aquilo que o homem faz, a mulher pode fazer também. Não é uma questão de que um é melhor do que o outro, simplesmente cada um atua numa área diferente. Mas se os dois, eles não se resolvem, eles se destroem. É a mesma coisa que eu falei a respeito do casamento. Se você não usa o casamento como uma bênção, ele se torna uma maldição na sua vida. É simplesmente assim que funciona.
Então daí a necessidade da gente conseguir balancear a luz e a sombra. Tá? Então nós só enxergamos aquilo que a gente quer ver. O Jung ele vai falar assim que tudo depende de como nós vemos as coisas e não de como elas são. Você já percebeu que quando você compra um carro azul, aí você fala assim, meu Deus, eu nunca tinha percebido tanto de carro azul que tinha na cidade, parece que agora todo mundo só quer comprar carro azul, né? Por quê? Porque agora você está prestando atenção numa coisa que você até então nem se importava, né? Você fala assim, eu vou fazer o concurso público para a prefeitura da minha cidade. E até então é uma novidade para você aquilo. Só que quando você faz a inscrição, você fala, meu Deus, tá todo mundo se inscrevendo, as pessoas só pensam em concurso público, né? Parece que agora o mundo inteiro gira em torno de concurso público. E para ajudar ainda, você entra na internet, parece que eles estão ouvindo o que você está falando e a primeira coisa que aparece é um curso lá para você prestar concurso público. Então, nós enxergamos simplesmente aquilo que a gente quer ver. Isso é totalmente inconsciente. Você começa a viver uma coisa que é nova para você e de repente tudo se torna em volta daquilo que você está vivendo. Porque se trata daquilo que você está prestando atenção e não que aquilo não estava lá antes. É a mesma coisa do homem, né? O homem ele vai procurar alguma coisa e o homem ele tem visão frontal. O homem ele enxerga longe, mas ele enxerga só coisas que estão em foco. A mulher ela já tem uma visão que é direcional. A mulher ela enxerga coisas nas laterais, ela não enxerga tão longe quanto o homem. Mas o homem ele vai e procura alguma coisa, só que ele olha assim, ó. Ele olha embaixo e olha em cima. E ele não enxerga. Ele literalmente não enxerga, não é porque ele não quer achar, ele não enxerga. E a mulher ela vem e faz assim, ó. E ela enxerga. E ela fala, pô, tava aqui, você não viu? Você está entendendo? Tava lá. Não quer dizer que não tava, mas ele simplesmente não viu porque ele não estava prestando atenção. Agora, nós somos desse jeito, tá? São coisas que a gente precisa entender sobre a maneira como nós funcionamos. E pelo fato de nós não entendermos como a gente funciona, é que a gente muitas das vezes quer determinar sobre a vida do outro como ele tem que funcionar. É por isso que muitas das vezes, até o Jung mesmo fala a respeito disso. Ele fala assim, a maioria das pessoas acha difícil pensar. É por isso que elas julgam. Então, a gente acaba julgando o outro porque ele não faz igual a gente faz, porque a gente não pensa que ele não usa os óculos que a gente usa. Ele não foi criado do jeito que a gente foi. Ele não aprendeu o que a gente aprendeu, ele não viveu o que a gente viveu, ele não traumatizou no que a gente traumatizou. Então ele tem uma vida totalmente diferente da sua. E você quer ainda acreditar que ele vai fazer as coisas do mesmo jeito que você faz. Entende? Daí a necessidade da gente entender e simplesmente aceitar. Não é uma questão de eu falar, tá bom ou não. É simplesmente aceitar porque é assim que as coisas são. É assim que as coisas funcionam. Então o que a gente precisa começar a vivenciar a partir dessa aceitação é uma vida de gratidão. É uma vida de menos reclamação e de mais gratidão. Nós precisamos respeitar as fases, conforme eu falei aqui, né? Existe uma fase de paixão e isso precisa ser considerado, tá? Eu preciso entender que eu vou viver esse momento e muito bom viver esse momento, faz parte da vida, só que isso vai passar. E eu preciso a partir de então viver uma fase de conhecimento de verdade, uma fase onde eu vou decidir, Você sabe o que significa decidir? 3 palavrinhas. Rescisão. Rescisão significa cortar fora. Circuncisão significa cortar em volta. Decisão significa cortar tudo que é aleatório. Decisão significa você olhar para aquilo e cortar tudo aquilo que está impedindo de você chegar naquele objetivo. Então, quando eu saio dessa fase de paixão, e essa fase de paixão é muito decisiva também, porque se você parar para pensar de uma forma emocional, você anula tudo aquilo que é contra esse relacionamento. Entende? Você briga com a sua família, você briga com seus líderes, você briga seja com quem for que se meter no meio desse relacionamento, porque você está inundado emocionalmente. Você está sendo controlado mais pelas suas emoções do que pela lógica. Tá todo mundo vendo que não vai virar nada, tá todo mundo certo do seu relacionamento e você é o único que está errado e você briga com todo mundo e no final ainda acaba na pior. Entende? Porque você está num ciclo emocional. Então aqui gera agressividade, aqui você vai virar um instinto animalesco em busca daquilo que você decidiu alcançar. Entende? Então passando dessas fases, dessas estações de paixão, aí você chega na fase de amor. O que é a fase de amor? A fase de amor agora não é uma questão de que eu sinto amor. A fase de amor é uma fase onde eu decido amar.
A diferença é que eu decido. Então, se eu decido, então isso tem que ser nutrido por mim. Quando eu vou vivenciar alguma coisa nesse relacionamento, eu tenho que lembrar que eu decidi estar nesse relacionamento e que eu quero fazer esse relacionamento dar certo. E nesse querer de fazer esse relacionamento dar certo, eu tomei uma decisão. Anulei aqui e eu estou indo para cá. Eu quero chegar no meu alvo, no meu objetivo. Tá? Então aquilo que você valoriza, se valoriza. É basicamente assim. Se eu fico olhando os defeitos da pessoa, então eu vou valorizar defeito. Se eu fico olhando as coisas boas que a pessoa tem, então aí eu vou valorizar as coisas boas que a pessoa tem. E nós caímos de novo na mesma história que nós só vemos aquilo que a gente quer ver. Se por algum motivo você está balançado no seu relacionamento, vamos supor, vamos pegar aqui uma música. Música serve só para arrebentar com a vida da gente, né? Aí você pega uma música lá daqueles dois irmãos lá, não é irmão da igreja não, é irmão de sangue, que fala assim que agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, né? Dividido entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Olha só. Então o que está acontecendo aqui? Por causa de um relacionamento anterior, a pessoa ela agora se vê que esse relacionamento que até agora era bom não é mais bom. Porque agora ele está olhando para o outro. Consegue entender? Então não é a respeito desse relacionamento, é a respeito de mim mesmo. Sempre é a respeito de mim mesmo. Não é que o relacionamento não está bom, é que eu não estou fazendo ficar bom. Porque ao invés de nutrir as minhas forças aqui, eu estou olhando para fora. Eu estou nutrindo colocando a minha energia, eu estou valorizando uma coisa que não tem nada a ver com o que era para estar sendo valorizado. Mais uma vez a gente volta lá na live passada a respeito de prioridade. O casamento tem que ser prioridade. O nosso casamento ele tem que ser a prioridade da nossa vida. Entende? Se o casamento ruir, a sua vida ruir. Então daí a necessidade de você entender o porquê que você está pensando isso que você está pensando. Por que você casou com a pessoa errada, se até então ela era certa? Por que você casou com a pessoa errada, se quando vocês chegaram diante do altar vocês falavam que 1001 juras de amor? Por que você casou com a pessoa errada, se você resolveu criar uma família com essa pessoa, se você, dentre tantas opções que você tinha, você escolheu essa pessoa e essa pessoa te escolheu, por que agora ela se tornou a pessoa errada? Você consegue entender que não é a respeito da pessoa, que não é a respeito do relacionamento, é a respeito de um agente externo que está entrando dentro do relacionamento? Que está causando uma fenda nesse relacionamento. Está tendo uma brecha dentro do relacionamento. É sempre assim. O relacionamento, enquanto ele está fechadinho, não tem como ele dar errado. Mas a partir do momento em que existem brechas, só precisa de uma brecha para que alguma coisa ela venha a fender. É o que eu sempre falo a respeito da represa. A gente olha, e o problema do casamento é sempre esse. A gente olha um rachado numa represa, e a gente olha e fala, cara, é só um rachadinho, um trincadinho, não vai virar nada. E aquela água esguinchando, aquele pouquinho de água, assim, a gente fala, não, é uma represa, olha o tamanho dessa represa, não vai desmoronar. E na hora que a gente vê toda uma cidade sendo inundada, porque aquele trincadinho se tornou uma inundação. É exatamente isso que acontece no relacionamento, no casamento. A gente vai desfazendo, a gente não coloca o real valor que as coisas têm. Então, ao invés da gente resolver problemas, a gente simplesmente vai passando um pano e fingindo que está tudo bem. E não está tudo bem. E eles precisam ser resolvidos. Para que você consiga voltar, colocar a cabeça no lugar e enxergar o porquê que você está achando isso que você está achando. Ou porquê que você está tendendo a querer achar isso. Porquê que você está nutrindo essa mentalidade. E deixa eu te contar um segredo. Tudo aquilo que você nutre, tudo aquilo que você pensa, aquilo vai se tornar uma verdade dentro de você. Por mais que seja uma grande mentira. Se você ficar alimentando isso com força de verdade, vai se tornar uma verdade para você. Ah, minha esposa não me ama, ela não me ama mais, ela não me ama mais, ela não me ama mais. E cara, isso é uma coisa sua. É você que não se ama e você está falando que é ela que não te ama. E não me ama, sabe? Chega uma hora que realmente aquilo é uma verdade para você, se torna uma verdade para você. Entende? Então é necessário que você consiga perceber
que as diferenças, elas não são defeito. Nós somos todos diferentes. E isso é um dom, isso é uma dádiva, sabe? Eu acho incrível Deus ele fazer seres humanos, mas ele não faz seres humanos simplesmente uma raça. Ele faz pessoas totalmente diferentes. Isso é incrível, sabe? A sua digital carrega uma identidade. Os seus olhos carregam uma identidade, uma coisa totalmente sua, uma coisa. A sua mente carrega uma profundidade totalmente específica sua. Por mais que a gente faça uma análise aqui e você me conte toda a sua história, ainda assim eu não te conhecerei, até porque você mesmo não se conhece. Entende? Toda vez que a gente faz uma análise com alguém, a pessoa ela começa a descobrir coisas a respeito dela que ela não sabia. E a grande questão é o autoconhecimento que a pessoa desenvolve. O que as pessoas acham incrível nas análises que as pessoas fazem é o autoconhecimento que elas desenvolvem. Elas falam, caramba, eu nunca tinha percebido isso. E é a respeito da própria vida da pessoa. Entende? Isso é uma coisa muito natural do ser humano. Nós temos quantos dias de vivência, nós temos quantas histórias, coisas que nós nem lembramos mais que já ocorreu na nossa vida, coisas que muitas das vezes nós sepultamos porque nós não queremos mais saber a respeito disso, coisas que nós vivemos que foi traumática, que nós preferíamos não ter vivido, né? Só que são coisas que carregam um símbolo muito forte para nós. E muitas das vezes ali no meio daquele bolo tem coisas que precisam ser desenroladas para que alguma coisa na nossa vida volte a funcionar da maneira correta. Então, gente, diferença não é defeito. Se você está vivendo uma crise, então isso significa que a sua vida, o seu relacionamento, ele está exigindo uma mudança. Já não é mais uma questão se você quer mudar ou não. É uma questão de necessidade. Quer continuar? Quer ser feliz? Quer desfrutar? Quer viver prosperamente isso que você tem vivido? Então aprenda a abrir mão de quem você é para se tornar quem você precisa ser. Nós estamos em constante mudança e nós precisamos respeitar isso em nós. Nós precisamos respeitar o nosso tempo e a nossa estação. Nós precisamos viver isso, tá? Então lembre disso. Amar é uma decisão. Ah, eu já não amo mais a pessoa. Então é sinal de que você está decidido por não querer mais amar. Porque amar é uma decisão. Se não o fosse, o próprio Cristo não falaria: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu inimigo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Entende? O próprio Deus te manda amar. Por quê? Porque amar é uma decisão. Quando eu escolho amar, quando eu decido amar, então isso se torna uma prioridade na minha vida e o efeito é de dentro para fora. Eu não preciso esperar que o meu cônjuge ele me dê sinais para que eu comece a amá-lo, né? Normalmente nós somos muito de revidar, né? Eu chamo isso de reacionários. Nós somos reacionários, porque a pessoa faz uma coisa, a pessoa me dá um presente, ai, nossa, te amo, muito obrigado pelo presente que você me dá. Se a pessoa ela faz alguma coisa ao contrário, se a pessoa me faz alguma coisa ruim, eu falo, nossa, eu quero te matar, eu quero fazer 1000 vezes mais. Entende? Mas Deus não nos chama para ser desse jeito. Ele nos chama para que nós sejamos cabeça e não cauda. Em outras palavras, para que você seja aquele que causa a reação nos outros e não aquele que age por reação. Entende? Então aprenda a abraçar as pessoas antes de esperar o abraço. Aprenda a amar as pessoas antes de se sentir amado. Aprenda a entregar antes de receber alguma coisa do outro. Isso é nutrir amor. Isso é ação de graças. Ação de graças, quando a gente fala a respeito de agradecimento, a gente não está falando de ficar, ai, eu sou tão grato, eu sou tão grato. Não, ação de graças fala a respeito de comportamento. A maneira como eu me comporto demonstra se eu estou vivendo em gratidão ou se eu estou vivendo em reclamação. E adivinha, a diferença é simplesmente que quando você vive em gratidão, você termina com resultados. E quando você vive com reclamação, você termina com consequências. Então, escolham suas cartas,
e o lance está no ar. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Coloque suas dúvidas aí. Na medida do possível, nós estaremos respondendo e lembrando que esses conteúdos vão ficar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Se você quiser assistir, depois pode revelar. Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima.